Armando Monteiro Bisneto, o presidente do Complexo Industrial e Portuário de Suape, visitando aqui o movimento econômico, conversando com a gente sobre investimentos, sobre projetos, planos. Uma matéria completa que você vai poder ler lá no portal Movimento Econômico. E aqui ele vai dar só uma degustação do que nós conversamos ao longo desse bate-papo aqui, né, nessa tarde de quinta-feira, né? A primeira coisa que a gente poderia trazer aqui são os investimentos que estão chegando para a Suape. Que investimento é esse que deve ser anunciado em breve? Olha, a gente acho que tem que começar falando da refinaria. A refinaria vai trazer 10 mil empregos diretos na construção, 20 mil indiretos. Isso é uma revolução no contexto do número de empregos que a gente tem lá no perímetro de Suape, que hoje está em cerca de 25 mil empregos. A gente tem o projeto da European Energy, que vai produzir metanol. É um projeto de 2 bilhões de reais que vai gerar 1.000 empregos na construção e outras centenas na operação. A gente tem a instalação da Blau Farmacêutica, que é um investimento de 1 bilhão e que vai gerar 1.000 empregos diretos quando a fábrica estiver funcionando a todo vapor. E que estágio ela está, essa daí? A construção dela deve ser iniciada nesse ano. O que atrasou foi o quê? Foi um problema de... Foi uma questão do imóvel. Eles já tinham um imóvel certo, que era do lado da Che, eles resolveram trocar o imóvel por uma questão técnica. Mas tem um outro investimento aí de metanol previsto, né? O que Tem também um grande investimento na área de GLP. A gente vai ter o maior terminal de GLP do Brasil. Isso é um investimento do grupo Otamérica junto com Edson Queiroz e a Copa Energy. E o outro grande investimento eu ainda não posso, infelizmente, Patrícia, revelar porque ele deve ser anunciado provavelmente na próxima semana. Mas é um investimento de metanol. É um investimento na área de metanol. Mais um investimento. Um investimento muito sólido de uma empresa que tem uma tradição de entregas e tem muitos projetos na área de energias renováveis no Brasil. Então isso vai começar a consolidar a Suape como um polo de metanol aqui no Nordeste. Junto com o Tech Hub do Senai, vai consolidar não só como um polo de metanol, mas também como um polo de inovação nessa área. Sim, porque o Hub ele vem aí principalmente para capacitar essa mão de obra para esse novo mercado, né? Esse novo mercado dessa energia limpa que começa a surgir aqui com força aqui no Brasil. Né? O papel do Hub é extraordinário, porque ele vem não só para capacitar, como também para incubar empresas, ele vem para realmente desenvolver projetos e inovar. Muito então, bem. O Hub é uma coisa fantástica que será inaugurado em agosto. Agosto, agora, um desafio que Suape tem, né, que muitos empresários reclamam, é a infraestrutura, né? É a dificuldade, que não é um problema de Suape, não é um problema de Suape. Mas na sua posse, por exemplo, eu passei 1h30 para chegar lá por conta de engarrafamentos que o DENIT provoca em função de recapeamento, limpeza de margem, né, tirar mato da estrada e tal. Suape pode intervir de alguma forma nesse assunto? Suape pode, porque Suape é uma caixa de ressonância dos empresários e do setor produtivo que está ali na região. O que eu escuto muito, por exemplo, são questões relacionadas àquele gargalo da Vitarella, que chamam ali na entrada da Vitarella. Outro problema sério ali, né? Aquilo é uma questão que a governadora já está absolutamente ciente, inclusive o projeto executivo está em fase final e as obras vão começar. Isso deve ser entregue muito em breve. A gente vai deixar de perder ali os 20 minutos que perde hoje, porque ali fica parecendo um funil, né? E não, vai ter um alargamento, vão ter novas pistas e a governadora entregará isso em breve. Outra coisa é um projeto que a governadora deve entregar ainda nesse período, até o final do governo dela, até o final de 2026, do primeiro mandato, que é o Arco Metropolitano. Os recursos já estão disponíveis em grande medida, os projetos executivos, então muito em breve também a gente vai ver esse início. E se há algo que a governadora tem feito e entregue, são estradas.
a governadora entregou mais de 1.300 quilômetros de estrada. Mas no caso da BR-232 é uma rodovia federal, né? O Estado nem tem o poder de intervir ali, né? Inclusive nós já entrevistamos o DENIT sobre esse assunto. Os empresários sugerem que esse trabalho seja feito à noite, mas o DENIT discorda, porque é uma questão de segurança para os trabalhadores e cria-se um impasse, né? Mas talvez não precise trabalhar a madrugada toda, mas começar mais cedo, antes do horário do rush, talvez possa ser uma solução, enfim. Mas, e dragagem? E o mole de Suape? Como andam essas obras? Olha, a obra do mole está muito bem, porque na presente data ela era para ter concluído 10% a maior parte da obra do mole, é a quarta fase. E era para ter entregue 10%, já entregamos mais de 17%. Isso ensejou uma ida nossa ao Ministério para solicitar a antecipação dos recursos. Fomos atendidos com muita atenção pelo ministro e pela sua equipe, e ontem eu já tive a boa notícia de que a antecipação será realizada, inclusive com o aumento dos recursos previstos. Então a gente vai conseguir caminhar a passos largos em relação a essa obra, que é uma obra que, quando concluída, que a obra o mole, o que é o mole? É o que faz a proteção de toda a área do porto, né, contra as marés altas. Então, essa obra, uma vez concluída, ela vai durar 40, 50 anos. É uma obra que vai durar por muitas décadas. E é fundamental para aumentar a segurança e a capacidade de Suape de receber navios. A dragagem interna, já houve a licitação, há uma empresa vencedora. No final do ano é de conhecimento geral que houve uma instabilidade muito grande no dólar, né? Principalmente entre os meses de novembro e dezembro. Isso ensejou uma discussão de reequilíbrio, mas a gente está superando essa fase e a gente deve fazer o chamamento da draga muito em breve. E isso é fundamental para o terminal da APM, porque o terminal da APM faz uso do canal interno. Então, com a dragagem, a gente vai chegar aí a uma profundidade de 16,5 a 18 metros no canal interno, que é algo realmente extraordinário, considerando a capacidade de calado dos portos brasileiros. E o TECOM? O TECOM Suape. O TECOM Suape tinha um problema aí com um contrato com o governo do estado que eles alegam que torna a tarifa deles muito alta e estavam renegociando esse contrato. Como é que está essa situação? O TECOM consegue renegociar ou já está estudando uma outra saída para essa situação? Olha, esse é um tema delicado. Eu visitei o TECOM, a gente está estudando. Eu acho que lá atrás, quando o TECOM veio, certamente era algo interessante que o TECOM viesse nos termos anunciados. Hoje, francamente, me parece que poderia ter sido algo diferente, mas naquela época é bom lembrar, porque é muito fácil ser engenheiro de obra pronta, né? Que toda essa parte de regulação portuária no Brasil, a gente não tinha nem sequer a nova lei dos portos, que é de 2013. Tudo isso estava engateando, as experiências de concessão eram mínimas no Brasil nessa área. Então, enfim, isso ficou para trás. O que interessa é que o TECOM ele paga anualmente um valor para a Suape. Esse valor, que é uma outorga anual, ele tem uma importância hoje para a Suape dentro dos recursos. Agora, o que é que acontece? A gente avalia que as tarifas são um pouco altas, são altas, e a gente precisaria reavaliar isso. Inclusive, e além dos investimentos obrigatórios previstos no contrato. A gente precisa que o TECOM e a concessão do TECOM ela expira em 2031. A gente precisa que o TECOM realmente demonstre que não só ele pode, ele diminuir a tarifa para certos produtos, como a partir dessa negociação com o Suape, como ele precisa investir em tecnologia.
ele precisa fazer investimentos que não são só aqueles investimentos do feijão com arroz que estão previstos em contrato. Uma modernização, né? Já na minha gestão, eu tive a oportunidade de assinar um acordo que nós fizemos com ele para a troca de todas as defesas, né, que protegem os navios no momento da atracação. Isso foi algo importante, mas certamente tem muito mais coisa que... Porque o nosso interesse certamente não é... O TECOM é um patrimônio de Suape, né, é um patrimônio de Pernambuco. O interesse da gente é que o TECOM seja competitivo para que ele possa competir com o terminal da PM. Claro. Isso, então, a gente realmente está buscando sensibilidade, mas precisa ser algo que represente um ganho para eles e para a gente. Perfeito. Se só um ganha, não faz sentido. E Pernambuco precisa ganhar e Suape precisa ganhar com isso. E qual é a sua meta para a Suape? Já está desenhada? Olha, a governadora e o governo dela, o secretário Guilherme, a própria governadora, eles têm uma visão clara do que eles percebem como sendo o futuro de Suape. Claro que há alguns projetos de mais longo prazo que eu ainda não posso revelar, porque eles ainda estão em discussão dentro do âmbito do próprio governo, então seria algo muito precipitado. Mas eu posso dizer a você que a governadora tem uma visão muito clara de como o Suape deve se tornar mais competitivo. Inclusive avaliando a competição com portos do Nordeste e até do Centro-Sul. Então, Suape... Certamente a ferrovia faz parte desse planejamento, né? A ferrovia faz. Quando eu estive em Brasília, eu estive com o presidente da Infra, que é o Jorge, e a gente a gente tem um contrato de consultoria, eles ficaram de entregar o projeto executivo para a Suape da área interna da ferrovia. Porque parece uma coisa pequena, mas são 8, 9 quilômetros que passam dentro do porto. É uma área pequena, mas ela é muito esse traçado e a execução dele são muito importantes, porque é uma área cheia de estruturas críticas, de infraestrutura. Então ela tem que ser feita com muito cuidado. E lá ele me deu a boa notícia que a partir do próximo semestre, mais 2 trechos da Transnordestina vão estar a todo vapor, o que liga Salgueiro a Custódia. Aí, a partir de Custódia, houve uma descontinuação, porque eles ainda não obtiveram todas as licenças, mas logo em seguida vai ter um outro trecho e, enfim, eles esperam que a Transnordestina continue. E a Transnordestina é fundamental. A gente brincou na reunião que a gente não entende porque ela começou do nada, com todo respeito à área em que ela se iniciou no Piauí, porque a ideia era atrair grãos e minérios, né, para que a gente pudesse viabilizar grandes empreendimentos em Pecém e em Suape, né. Então, ela devia ter sido iniciada nos portos e ter se encontrado em Salgueiro e depois ter ido para... Né, mas, enfim, foi esse o desenho. Uma coisa que é incompreensível também é porque o Ceará foi beneficiado, né, nesse período, porque a partir de Salgueiro houve a ligação com o Pecém e a de Pernambuco ficou para trás, isso é lamentável, mas enfim, o fato é que agora a bancada, eu sinto que todas as forças de Pernambuco estão unidas em pró dessa causa da Transnordestina. A gente tem uma área em Suape que está separada só para o terminal de minérios. A gente só vai poder ter o terminal de minérios quando a gente tiver a ferrovia. Não dá para transportar minério bruto pelo ramal rodoviário. A gente vai ter investimentos, a gente tem a previsão, eles não existem ainda, mas a gente tem um CAI 6 e 7 que seriam fundamentais para a atração que é uma coisa que o Suape quer muito, que é se tornar um polo de exportação de grãos. Aí pode-se pensar, não, mas a ferrovia não estará concluída. Bem, ela
ela estará em breve, daqui a alguns anos, mas a gente já tem elementos e estudos que provam que a região do Matopiba, que é aquela região do Cerrado do Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, suape já é competitivo para atrair grãos dessa região. Por quê? Porque já há um certo engargalamento no porto de Itaqui. Então, compensaria fazer essa viagem por Compensa, estrada, inclusive em alguns casos até de Goiás. Por exemplo, o Suape vai participar da feira mais importante do setor em Goiânia. A gente vai participar da feira em Balsas, que no coração ali do Matopiba, que é para já startar esse processo. Já há empresas interessadas em construir estruturas para armazenamento de grãos. Então eu acredito que em breve Suape vai estar exportando grãos. Muito bem. Pois bem, Armando Monteiro Bisneto, quero agradecer a sua presença aqui, nessa entrevista, a visita, né, e lhe aguardar para outras oportunidades aqui no Movimento Econômico. Patrícia, eu que agradeço, foi ótima conversa. Obrigada. Obrigado.